Olá! Hoje você verá um pouco sobre o gênero textual resumo, pois se trata de um gênero bastante solicitado no ambiente escolar, mas nem sempre explicado como conteúdo. Antes, porém, você vai relembrar o conceito de gêneros textuais, que é um tema sempre presente nas aulas de língua portuguesa. Todas as interações, ou seja, todas as situações comunicativas de que participamos, cumprem objetivos específicos, ou comprar, ou relatar, ou explicar, ou pedir explicação. Por isso, essas situações interativas são realizadas por meio de formas linguísticas bastante específicas. Essas funções e formas se repetem mais ou menos da mesma forma nessas mesmas situações. Quem pede um produto pede mais ou menos da mesma forma. Me vê um doce, por exemplo, e por aí vai. É seguindo essa mesma noção de interação nas situações que se repetem dentro de um mesmo padrão que, quando se escreve um bilhete, seja aqui ou no Nordeste, o formato e o objetivo são semelhantes, e os sujeitos da interação sabem exatamente como se comportar diante do bilhete. O mesmo acontece com uma receita culinária. Quando temos o objetivo de fazer alguém rir no meio de uma conversa, geralmente usamos um texto do gênero piada. Já quando temos o objetivo de emocionar, podemos ler um poema, por exemplo. As situações específicas pedem gêneros específicos e a sociedade sabe disso. Você também já sabe. Todos os membros de uma igreja, do mais idoso ao mais adolescente, do mais culto ao mais iletrado, todos, sem exceção, iriam estranhar muito se o pastor ou o padre pegasse o microfone e começasse a explicar uma receita de bolo, assim do nada, e depois dissesse amém. Assim também, não se espera que o cliente chegue contando uma piada ao balconista da loja, mas que ele peça por um produto. Na escrita e na fala, existem estruturas padronizadas para esses eventos comunicativos, que têm por objetivo os mesmos. A eles damos o nome de gêneros textuais. Veja rapidamente alguns exemplos de gêneros que funcionam de acordo com a situação comunicativa. O gênero carta tem por objetivo social colocar em comunicação pessoas que estão fisicamente distantes. Não tem o mesmo formato linguístico, por exemplo, de um comentário de uma rede social, embora as redes sociais também tenham por objetivo unir o que está fisicamente distante. A carta não une no aqui e agora, online como a internet. E a internet não espera uma escrita como a do formato de uma carta. Naquele padrão de local e data, saudação, corpo do texto, despedida, assinatura, aquilo que você já conhece. Assim também, a entrevista, a bula, o conto de fada, são todos gêneros que cumprem funções específicas na sociedade e que têm características linguísticas bastante específicas. Veja agora, mais detidamente, o gênero que você tanto utiliza no ambiente escolar, o gênero resumo. Ele é um texto autoral, ou seja, é elaborado com as próprias palavras do autor do resumo e tem por objetivo apresentar de forma abreviada, sucinta, as ideias contidas em algum texto base que foi lido. O autor do resumo precisa seguir a sequência dos fatos, ou das ações ou dos conceitos que aparecem no texto original. O resumo não contém os pensamentos do escritor do resumo. Ele deve conter os pensamentos do autor da obra original lida. O produtor do resumo apenas escreve e diz com as suas próprias palavras aquilo que ele leu. Portanto, o gênero resumo
não é um recorta e cola da obra original. Por conter de forma breve os aspectos centrais da obra base, o resumo pauta-se em duas habilidades do autor desse resumo: síntese e objetividade. O resumo tem algumas funções sociais. Ele pode levar um leitor que não leu aquela obra base a conhecer esse texto-fonte, sem ter de recorrer a esse texto-fonte. Um resumo pode contribuir para o estudo pessoal do autor do próprio resumo. O resumo pode demonstrar o que o autor desse resumo assimilou da leitura original. O resumo pode ajudar a divulgar a obra original e pode também ajudar a organizar as informações lidas nessa obra original, as ideias centrais, as secundárias e aquelas que não forem essenciais para o entendimento da obra original podem ficar de fora. Essa é a função do gênero resumo. Vejamos uns detalhes da elaboração de um resumo. Primeiramente, você precisará ler a obra original. Se vai ser o autor de um resumo, você precisa anotar os aspectos fundamentais dessa obra original. Dependendo do gênero, se for, por exemplo, uma narrativa, você vai anotar os elementos dessa narrativa, você vai anotar todas as informações básicas que contém essa obra original. Se for um texto explicativo, por exemplo, você anotará os conceitos essenciais, as explicações secundárias e que forem importantes para o entendimento dessa obra original. A forma do resumo pode ser diversificada. O resumo pode apresentar-se em uma produção escolar na forma de um texto. São exemplos as seguintes estruturas. No texto tal, de fulano de tal, publicado na data tal, o autor apresenta, ou o autor discute, ou o autor analisa. Se for uma narrativa, pode-se dizer o autor conta, o autor narra, dentre outras coisas. Tal tema, posicionando-se assim, assim, assim. As formas de um resumo podem ser também na forma de um esquema, ou na forma de anotação, ou na forma de um fichamento. O resumo escolar passa por algumas etapas. Vamos focar um pouco no resumo escolar, porque é o nosso objetivo de estudo hoje. Você há de produzir um resumo e precisa, então, saber o passo a passo e a forma de escrita desse seu resumo escolar. Primeiramente, você vai ler o texto original. No segundo momento, você vai fazer anotações. Depois, vai elaborar o texto escrito desse seu resumo e reescrever, porque escrita só é escrita se houver reescrita. Vejamos um exemplo de um resumo de um livro. Temos aqui o resumo do livro Na Minha Pele, de Lázaro Ramos, que é bem curtinho, porque o objetivo desse resumo de livro não é contar os detalhes desse livro, nem fazer o leitor do resumo conhecer esse livro a fundo, mas é atiçar uma curiosidade no leitor do resumo para que ele queira comprar o livro e ler o livro. É diferente desse resumo escolar da obra O Mulato, de Aloísio Azevedo. Este resumo tem por objetivo contar mais detalhadamente, porque precisa situar o leitor do resumo naquela obra lida. Aqui, o objetivo não é levar o leitor a ler a obra original, mas contar ao leitor sobre a obra original. Neste caso, o leitor do resumo
sequer precisaria ir à obra original para entender a base dessa obra original. Por fim, você interage com os outros por meio de gêneros. Você estuda na escola por meio de gêneros. Então, consideramos uma boa oportunidade esta de você pensar um pouco no gênero que tanto lhe é solicitado e o deixa perdidinho, não é mesmo? Com esta aula, esperamos ter oferecido a você ferramentas suficientes para escrever um resumo e muito bem escrito. Bons estudos, boa escrita!